Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai abordar o tema sobre trombectomia mecânica. Então, eu escolhi um artigo para o Eduardo apresentar, mas no final a gente faz uma revisãozinha aí das últimas publicações, temos alguns estudos parecidos. Bom, então vamos lá. Posso passar aqui já? Vamos acabar passando? Então tá. O artigo que a Carol vai apresentar, então, esse artigo da New England de 2018, né, fala sobre a trombectomia nos pacientes submetidos... Um pouco mais perto. Tá me vendo? Então, o artigo fala sobre a trombectomia nos pacientes que tiveram AVC isquêmico, né, numa janela de 6 a 16 horas, né, mediante uma seleção de exame de perfusão. O artigo ele começa com uma breve introdução, né, justificando o porquê de pesquisar, fazer trombectomia nesse perfil de paciente, né, que tem tido um AVC isquêmico. Em seguida, então, ele demonstra as ferramentas que ele utilizou para responder essa pergunta, né, como o método, o perfil dos pacientes, a randomização, a intervenção e os desfechos analisados. Em seguida, ele apresenta os resultados que eles levantaram e depois, para concluir, eles discutem os resultados. Ele cita, né, que até então, né, até ali no momento da publicação do artigo de 2018, a trombectomia já se mostrava efetiva para o tratamento de AVCs isquêmicos, né, dentro de uma janela de até 6 horas, com acometimento da artéria cerebral média, no primeiro segmento, né, segmento mais proximal, ou da carótida interna, né. Daí ele cita os dois artigos da American Heart Association e da Lancet ali, que tinham um grande poder de evidência que já deixava isso bem claro. Em seguida, né, ele também cita o estudo Down, que mostrou a possibilidade de trombectomia em 24 horas, ou seja, também extrapolando já o tempo de janela terapêutica que havia até então. Só que o perfil dos pacientes era diferente, eram pacientes que tinham uma desproporção clínico-radiológica, ou seja, que a lesão isquêmica era muito grande por poucos sintomas que eles apresentavam. Eles partiam do pressuposto, então, que esses doentes tinham talvez uma circulação colateral que aumentasse ali o tempo e a área de hipoperfusão, ou seja, em um tecido que era viável de ser resgatado. Outros estudos demonstraram que pacientes que talvez passassem por um exame de triagem, por exames de imagem que pudesse avaliar essa zona de perfusão, eles talvez pudessem demonstrar uma melhor resposta à trombectomia. Então, até certo ponto, se sabia que a trombectomia poderia, né, levantou-se na suspeita, que os pacientes poderiam responder melhor. Então, o estudo, né, que foi o Diffuse 3, ele é um ensaio clínico randomizado, né, aberto, com segmentos avaliações de resultados, multicêntrico. Ele visava, então, avaliar os pacientes que receberam tratamento endovascular associado ao tratamento clínico padrão, em comparação com os pacientes que receberam apenas o tratamento clínico padrão, né? Qual era o perfil desses pacientes? Eram pacientes com déficit, ou quando foram vistos pela última vez no período de 6 a 16 horas, né? Eles tinham que passar, então, por uma triagem, um exame de imagem, uma angiotomografia, uma angiorressonância, que evidenciasse os seguintes achados. Um volume de tecido infartado, ou ischemic core, né, inferior a 70 ml, uma razão de volume infartado para volume isquêmico maior ou igual a 1,8, uma zona de penumbra maior ou igual a 15 ml, e o vaso acometido seria, então, a artéria cerebral média no segmento proximal ou a carótida interna. Aqui tem um exemplo, né, do exame de imagem, né, que ele avalia ali o ischemic core desses doentes, né, que é a zona... Vocês têm aqui um mousezinho? Parece Sim, ali. se você selecionar essa... Que chique. Que demonstra aqui, então, essa região em rosa, que é o tecido infartado, de fato, né, que é o ischemic core, nesse exemplo aqui são de 23 ml. Esse é um programa que calcula isso ali, que ele cita que é o Rapid Software. E após calcular o ischemic core, ele calcula então a zona de perfusão, a penumbra ali que fica ao redor, né, que é o tecido ainda viável, o tecido hipoperfundido. Ele considera que o tecido é hipoperfundido a partir do momento que ele faz a injeção de contraste, e demorando mais de 6 segundos para que esse contraste apareça ali no exame, ele considera então que essa é a zona de hipoperfusão. Em seguida, então, ele calcula o mismatch, né,
que é o volume de fato fartado com a zona hipoperfundida. A diferença entre elas, então, é o volume do mismatch e a relação entre eles, né, a divisão deles é a relação. Então, o método ainda utilizado, a intervenção feita foi para os pacientes aptos que tivessem contemplado aqueles requisitos, eles passaram então com uma punção femoral em até 30 minutos. O uso de anestésicos foi desencorajado. O uso do ativador de plasma ionogênio não foi permitido, né, só para os pacientes que tivessem a janela de até 4 horas e meia, conforme o preconizado pela American Heart. E em relação aos resultados analisados, o que eles queriam avaliar? Né? O desfecho primário do estudo foi a escala de Rankin modificada em até 90 dias, né? Variando de 0 a 6, 0 paciente sintomático, 6 paciente em morte. Foi avaliado a entrevista pessoal por telefone. Os desfechos secundários, eles queriam ver a independência funcional, né? Entende-se como funcionalidade o ranking até 2, ou seja, que não tem um déficit incapacitante, que preserva a funcionalidade desse paciente, em 90 dias. E queria ver a segurança desse procedimento. Né? Será que esses pacientes tinham mais hemorragia intracraniana? Ou será que eles morriam mais em 90 dias? E se tivesse hemorragia intracraniana, era significativo, era sintomático, né? E o sintomático entende-se por um aumento do NIH em 4 pontos, um período de até 36 horas. O método, os resultados analisados também tiveram resultados de imagem, eles repetiram o exame de imagem para ver se houve crescimento da lesão após 24 horas. Eles analisaram também a questão da hipoperfusão, da reperfusão, desculpa, que foi definido como satisfatório com uma diminuição de 90% da região de perfusão do exame de base 24 horas antes. E eles também avaliaram a recanalização, né, que é um TC-score, que visava variar de 2B a 3, né, que equivale de 50% a 99% de reperfusão. Os resultados que eles encontraram, então, a população analisada deles, eles resolveram nessa tabela. É interessante salientar aqui que a maior parte dos pacientes que eles obtiveram foram pacientes que estavam dormindo, provavelmente quando tiveram o ictus isquêmico, e muito provavelmente por conta disso eles tiveram então um diagnóstico mais tardio, ou seja, tiveram uma janela terapêutica, né, ampliada. A média, né, do tecido ali de fato infartado entre os dois grupos não se diferiu, não foi diferente, não foi significativo, né, muito semelhante, 9,4 para 10,1. E também a zona ainda de tecido viável, a zona de hipoperfusão também não foi muito diferente entre eles. E o vaso mais acometido, nesses doentes que eles levantaram os dados, foi a artéria cerebral média. O desfecho primário, então, né, a escala de Rankin, em 90 dias ficou bem evidente que os pacientes que passaram, então, que se submeteram à terapia endovascular, eles tiveram uma funcionalidade melhor do que comparado com os pacientes que passaram apenas pelo tratamento padrão, né? Tiveram um odds ratio, um risco relativo de 2,77. Só é importante salientar que aqui não foi ajustado para os grupos, né? Os fatores de risco. Essa tabela ele resume então os resultados, né? Como já foi comentado, o ranking desses pacientes, dos pacientes com terapia endovascular foi superior. Em relação aos desfechos secundários, a independência desses doentes em 90 dias também foi muito superior, como já era de se esperar. A segurança do procedimento, quem submeteu à terapia endovascular não apresentou um risco maior de ter hemorragia intracraniana ou outras complicações do procedimento, hematoma do tipo 2, que é um hematoma duro, ele ocupa 30% da região infartada. E também quem apresentou, quem submeteu à terapia endovascular, teve uma reperfusão satisfatória muito superior a quem fez apenas o tratamento clínico, né? Provavelmente isso justifique os melhores desfechos também da escala de ranking, né? Com uma recanalização completa em 24 horas também superior. A discussão, então, o estudo até 2018, né? Muitos outros estudos não demonstravam benefício na trombectomia após 7, 8 horas do ictus isquêmico. Entretanto, eles não avaliavam a área isquêmica viável como o Diffuse 3 fez.
né, pedindo os exames de ressonância ou de tomografia. Os pacientes que submeteram, então, à terapia endovascular tiveram uma significativa taxa de reperfusão na população estudada e com isso, então, abriu-se as portas para poder empregar esse tipo de terapia nos pacientes com mais de 6 horas, né? E também quem se submeteu à terapia endovascular teve uma funcionalidade, uma autonomia muito superior em 90 dias. Nessa tabela, no final do artigo, então, ele demonstra ali a superioridade, né, principalmente acima de 12 horas, né, fica bem claro isso. Então, os pacientes com mais de 12 horas de sintomas tiveram um amplo benefício dessas medidas, da medida endovascular, mesmo tendo ali um ischemic core significativo de 10 a 25 ml. Então, o que é importante, né, guardar desse estudo é que a terapia endovascular ela pode ser aplicada em uma janela acima de 6 horas, né, até 16 horas, conforme foi estudado nesse estudo, que a trombectomia associada ao tratamento clínico, ele mostrou uma maior funcionalidade nesses pacientes, ou seja, 45% dos pacientes que submeteram a trombectomia tiveram um ranking menor que 2, né, comparado com 17% que se submeteram à terapia padrão. Né. E em relação aos riscos do procedimento, não houve grande diferença, diferença significativa entre a incidência de hemorragia intracraniana nesses pacientes nas primeiras 36 horas. E é isso. Bom, muito bem. Parabéns pela Né? apresentação. Bom, vou fazer alguns comentários então sobre trombectomia no AVC. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente em relação ao AVC? Há pouco tempo atrás, a gente não tinha muito o que se fazer por esses pacientes, né? Então, eram pacientes que internavam, que a gente começava um AS, uma simvastatina e vamos ver o que dá. Mas, ao longo dos últimos anos, foi visto que se a gente recanalizar o vaso, a gente consegue dar para esse paciente, que muitas vezes não vai evoluir a óbito, mas provavelmente ele fique com uma morbidade, uma funcionalidade muito ruim e viva aí 10, 20, até 30 anos daquela forma, tendo ainda um risco de novos AVCs, tendo a sua funcionalidade pior ao longo dos anos. Então, o ponto aqui é recanalização. Então, quando você pensa em recanalização, você tem terapias e você tem tempos para poder fazer isso pelo seu paciente. Muitos pacientes não vão chegar para vocês nas 4 horas e meia que você pode fazer a trombólise. Então, muitos pacientes são os pacientes que têm wake-up stroke, que vão ter o AVC enquanto estão dormindo e que vão chegar para você com um tempo estendido e você não sabe se aquele AVC aconteceu às 11 horas da noite ou às 6 da manhã. E esse paciente que te dava muita dúvida no tratamento também. Bom, levando tudo isso em conta, o pessoal foi vendo que se você conseguia mostrar, evidenciar que existia uma área de penumbra importante, significando que a região do core isquêmico, aquela região que já infartou, que já a célula já morreu, não vai ser recuperada, mas que existe uma área muito maior que possa ser recanalizada, tudo isso pode levar a muitos benefícios para o paciente. Então, inicialmente foi feita a trombólise, 3 horas, depois passou-se a 4 horas e meia de trombólise, mas a partir daí a gente já não conseguia mais seguir com o tratamento. Veio então a trombectomia mecânica, que é você ir lá e tirar esse trombo do paciente e aí recanalizar esse vaso. Inicialmente, a trombectomia ela era feita com 6 horas. Então, de 4 horas e meia, você conseguiria tratar seu paciente até 6 horas. Mas ainda assim, é uma janela curta, né? Então, tem muitos doentes que começam com sintoma, mas às vezes é um sintoma leve. Tanto o paciente quanto a família tenta achar outras justificativas, às vezes, para aquele déficit, tenta esperar, vamos ver se vai melhorar. E aquele paciente acaba chegando para você muito mais tempo além disso. Então, em 2013 foi feito o RESCUE, que foi um estudo com trombectomia, mas eles tiveram um viés de seleção muito importante. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram em grupos pacientes que possuíam
penumbra, pacientes que não possuíam penumbra, pacientes que iriam para trombé, pacientes com penumbra e pacientes sem penumbra que iriam para tratamento clínico padrão. Ele não conseguiu provar nada, porque não tinha um número grande de pacientes, ele incluiu pacientes que muito provavelmente não tinham benefício com a recanalização, porque não tinham área de penumbra, então não tinha o que se ganhar ali para ele, e isso acabou não trazendo um benefício com uma janela estendida, que era 8 horas, que foi o que eles acabaram propondo. Depois, em 2018, a gente tem os 2 estudos. Um deles é esse que você apresentou agora, tem um que é o Diffuse 3, e em janeiro tinha saído o Down. Então, esses 2 estudos, eles colocaram janelas muito maiores de trombectomia. Então, o Diffuse foi até 16 horas e o Down foi até 24 horas. Em relação à seleção dos pacientes, o Down é um pouquinho mais restrito, então, para você entrar no Down, os pacientes eles tinham que ter o ranking já 0 a 1, tinha que ter um core isquêmico também menor, com uma área de penumbra maior, então era um pouco mais restrito para entrar, mas ainda assim foi um estudo que mostrou benefício. Então, se o paciente pode ser recanalizado, até dentro de 24 horas, se você tiver essa possibilidade, você vai trazer benefício para o paciente. No Diffuse, você, mesma coisa, foi até 16 horas, mas aí tinha um core isquêmico um pouquinho maior, ali em torno de 70 ml. Também é um paciente que tem que ter área de penumbra, então, para fazer a trombectomia, você tem que primeiro, está num centro em que você tenha isso disponível. Ela não é uma terapia muito difundida, então não é todo lugar que consegue fazer trombectomia. Não é todo lugar que tem os softwares para também você fazer essa avaliação diária de penumbra e ver o mismatch do paciente. Mas se você tem esse benefício, você consegue fazer uma terapia muito melhor para esse paciente. Então, tenha sempre a janela, o cronograma na tua cabeça de tratamento de AVC. E o foco é recanalizar esse vaso. Então, se chegou a 4 horas e meia, você vai fazer trombólise no paciente. Você tem que fazer uma angiotomografia para ver se ele não tem alguma oclusão proximal. Para a trombectomia, as oclusões proximais são carótida interna e cerebral média. O Down ele ficou muito restrito ali em cerebral média mais proximal. O Diffuse até ele não tem tanto essa restrição, mas se você consegue ir até M2, consegue retirar esse trombo do paciente. E aí, se ele chegou depois dessas 4 horas e meia, você não consegue mais fazer trombólise, mas aí se você conseguir fazer um angiotom, um angio-resto, que você consiga ver essa área de penumbra e o paciente tenha uma oclusão proximal, você vai abordá-lo e muito provavelmente você melhore a qualidade, a funcionalidade desse paciente ao longo dos anos. É bem importante ver aqui nessa tabelinha ali que ele mostra esse gráfico, ele é muito bonito de se ver o quanto melhorou para esses pacientes, né? Então, veja, ali são quase 30% dos pacientes que na terapia médica padrão que evoluiriam a óbito. Para um ranking 4, que é um paciente bastante dependente, são bem mais da metade dos pacientes, né? Então, a melhora ela foi extremamente significativa. Veja ali que um ranking até 2, que é um paciente que consegue se virar sozinho de uma forma bastante satisfatória, você vai até mais de 40% dos pacientes, o que antes você não chegava nem em 20%. Então, realmente é uma terapia extremamente satisfatória. Mas, infelizmente, ela é cara e ela não tem em todos os lugares. Mas, se você puder fazer isso pelo seu paciente, ou se você tiver, às vezes, num local em que você consiga ver isso a tempo e transferi-lo para um centro que tem essa possibilidade de fazer o tratamento, isso também é bem positivo para os nossos pacientes. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para comentar sobre AVC e trombectomia. Vocês têm alguma dúvida, gente? Não? Muito boa a aula. E é uma coisa bem legal de a gente ver que AVC sempre a gente tem que fazer, né? Uhum. Especialmente aqui no Link, que funciona super bem, falando de AVC, mas outros hospitais a gente fica naquela. Você falou, vamos começar a estatina, ver o que dá, e isso aí. Mas se o médico que atender esse paciente sabe disso, estuda isso, você consegue levar essa mudança para os outros lugares, né? Isso, porque trombolítico é algo que
tem basicamente em todos os lugares. E se você consegue organizar e programar para transferir esse paciente para um lugar que tenha trombectomia mecânica, isso também é bastante válido. Você ficou com alguma dúvida do artigo, alguma coisa assim? Não, não. Tudo bem? Doutor, Então, quem é que está aí junto com o Eduardo? a Thaís, Thaís. Nós só temos 2 residentes aí com você? Boa. do CEPET, sim. Daí o Gustavo está aqui com a gente, que o Gustavo é residente da anestesia aqui do hospital. Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, doutor. Então, acho que a importância desse trabalho foi ainda dar uma base fisiopatológica melhor, né, do porquê que a reperfusão em alguns doentes com AVE isquêmico na fase aguda fazem sentido. Especificamente nesse caso, quando você tem uma área de isquemia que é maior do que a área que necrosou, uma parte central. Né? Então, teoricamente, enquanto esse desequilíbrio, essa desproporção entre a área de necrose e a área de hipoperfusão ela existir, sempre haverá teoricamente um benefício em você revascularizar e dar para aquela área de hipoperfusão de penumbra o retorno do fluxo o mais rápido possível, porque aquela área central que está necrosada ela vai inflamando e com mais apoptose ela vai naturalmente aumentando numa situação de baixo fluxo à medida que as horas vão passando. Então, quanto mais rápido aquela área for revascularizada, isso dá um stop naquele processo de onda de morte a partir do núcleo central. Isso minimiza a área de infarto, minimiza a área de sequela posterior. Os trabalhos estão mostrando isso com uma janela de 24 horas até. Mas não é de se enganar de que no futuro, muito provavelmente, essas janelas ainda vão aumentar cada vez mais. O que é importante é mostrar que existe um déficit agudo com uma desproporção entre a área de perfusão e a área de necrose central e que essa desproporção seja significativa. Como vocês já falaram, nós passamos por uma fase, se passou por uma fase bastante rápida de evolução do tratamento do AVE, né? Durante muito tempo ela era considerada uma doença clínica e uma sequela, se fazia muito pouco para ela, até a metade da década de 90, com o estudo do NIH, do NINDES, e as coisas vieram aumentando essa janela ao longo do tempo, mas, assim, o que vale a pena aguardar é que quando eu tenho um trombo numa artéria relativamente grande, como, por exemplo, a artéria cerebral média, mesmo a artéria cerebral anterior, a comunicante posterior, uma basilar, e eu faço uma autoplase endovenosa, embora eu tenha uma melhora clínica de mais ou menos 60%, 65% dos doentes melhoram clinicamente, em algum grau, mais ou menos 1/3 não melhoram nada, mesmo fazendo na janela adequada, a reperfusão dessa área que foi trombosada, ela ocorre mais ou menos 30% a 40% das vezes só. Né? Então, é muito melhor do que não fazer o trombolítico endovenoso. Mas a revascularização, a destruição do trombo, com o retorno do fluxo naquela área trombosada, ela é menos do que 50% das vezes. Então, houve um esforço muito grande por parte de quem atende doente na fase aguda do AVE isquêmico, de tentar, de alguma forma, acrescentar um método endovascular que pudesse abrir o trombo com maior efetividade. Isso foram feitos com vários dispositivos
que não mostraram benefícios, principalmente dispositivos tipo o Roto-Rooter, tipo que fragmentava trombos. Esses dispositivos que fragmentam trombos fazem com que esses trombos eles são levados pela circulação e causam entupimento de vasos depois do local onde tem a obstrução original, e os doentes não melhoravam significativamente. Até que houve o MERSI, o primeiro desses dispositivos, que são retrieval, que são dispositivos que você pega o trombo, que você puxa o trombo. O trombo tem que ser aspirado, tem que ser trazido, para que o trombo não fique lá onde ele está localizado. E que haja, consequentemente, uma reperfusão daquela área. Então, os níveis de reperfusão, quando você faz uma trombectomia com algum dispositivo desse retrieval, você passa de 45% mais ou menos, que é o nível da trombólise endovenosa, você passa para 75%, 80% das vezes, você consegue efetividade ter bom fluxo novamente. Então, isso aumentou de uma forma significativa a eficiência do retorno do fluxo para aquela área que estava necrosada anteriormente. E, consequentemente, se conseguiu daí, não só, isso também não fragmenta trombo, então não permite que o trombo se dissemine para a pequena circulação, porque o trombo ele é aspirado, né? Ele é retirado praticamente. Alguns doentes até precisam de fazer tratamento dessa área depois, porque elas ficam muito rugosas, com possibilidade de poder ter retorno do trombo novamente. Mas, enfim, se consegue um retorno do fluxo de uma forma significativa. E aí foram se abrindo janelas, 12 horas, 16 horas, agora até 24 horas, quando você consegue garantir que você tem retorno do fluxo e consegue garantir que esse retorno do fluxo faça sentido fisiologicamente para o teu doente, porque ele tem uma área de isquemia que é maior do que a área de necrose, existe um mismatch significativo. Acho que faz todo o sentido do que a gente está. Você está para aquele doente em especial, melhorando, diminuindo a área de hipoperfusão e diminuindo o crescimento da zona central de necrose e menos sequela posteriormente. Esses gráficos de ranking modificado, eles são bonitos, né? Se tornou uma constante, a melhora que você vai melhorando a tecnologia, a técnica de reperfusão, a identificação cada vez melhor de um determinado doente, e consegue selecionar bem o doente. As melhoras são espetaculares, né? Como a gente aumenta o branquinho, o azulzinho claro e diminui o azul escuro, mostrando de uma forma significativa, ordinal, a melhora clínica dos doentes depois desses procedimentos. O que tem de ruim nisso é de que, infelizmente, é uma terapia para poucos doentes, né? Muito poucos doentes. Ainda é uma terapia para artérias que são de grande tamanho, que são possíveis de você passar um dispositivo desse e aspirar o trombo, né? Geralmente, a parte inicial da artéria cerebral média. Tem alguns trabalhos com basilar, né, de fossa posterior, com poucos doentes. Os estudos com fossa posterior, eles não mostram diferenças muito estatisticamente significativas. Mas eu diria que as tromboses de basilar, elas são tão graves que mesmo que você tenha uma diferença pequena, faz sentido. Então, tem muitos protocolos que, mesmo na ausência de evidência, acabam também tentando, se o doente estiver num local onde pode fazer a trombectomia mecânica, essa trombectomia mecânica seja feita. Como se precisa, de um modo geral, de uma angiotomo ou de algum outro exame que mostre de uma forma conclusiva que você tem um trombo proximal causando aquele AVE,
e isso não é possível de ser feito em todos os lugares, em lugares onde se cria a rede, existe a estratégia do drip and ship, né? Ou seja, você tem centros primários que identificam o doente como sendo portador de uma doença, de um stroke, faz uma tomografia, a tomografia não tem sangue, faz o RTPA e põe na ambulância e encaminha esse doente para um centro onde ele pode fazer a trombectomia na sequência. Então, você não perde a janela das primeiras 4h30, e esse doente é transferido, então, em 30 minutos, 60 minutos, ele pode chegar num centro onde ele pode fazer uma angiotomo, ou eventualmente um exame de perfusão junto, mostrando que ele tem uma lesão numa artéria grande e, ao mesmo tempo, tem um mismatch, e ele pode complementar a terapia com uma trombectomia mecânica na sequência. Então, isso também depende de organização importante, né, dos serviços de saúde, tentando, nesse ambiente em que não é possível ter essa terapia para todo mundo, ela só é possível de ser feita em grandes centros, e ao mesmo tempo que ela é muito tempo dependente, de que uma situação de rede possa identificar o doente o mais precoce possível lá na ponta e eventualmente transferir para grandes centros onde possam complementar a terapia, já que a janela para a trombectomia mecânica ela é maior do que o do uso do trombolítico. Bom, acho que é uma área de crescimento enorme, o INC está bem posicionado, né? Talvez quisesse que você dissesse um pouquinho, Carol, para quem está nos ouvindo, ou para quem vai nos ouvir, um pouco do que o INC faz, né? Da utilização do trombolítico e da trombectomia mecânica, e qual que é a experiência de vocês aí? Bom, aqui é bem organizado mesmo o protocolo de AVC. Então, o paciente chega no PA, ele é rapidamente identificado pelo mnemônico FAST. Então, se o pessoal da triagem vê que ele tem alguma dificuldade falar, abraçar, sorrir, basicamente que eles avaliam, eles já encaminham diretamente esse paciente para uma avaliação rápida pelo neuro, porque ele vai entrar em protocolo de AVC. Então, existe o protocolo bem organizado mesmo. Então, esse paciente tem os dados vitais aferidos, visto pressão, glicemia, fatores que possam confundir ou mudar esse diagnóstico. E esse paciente ele é avaliado pelo NIH. Então, saber fazer o NIH também é muito importante, né? Tem muitos lugares em que não aplicam a avaliação pelo NIH, mas ela é extremamente importante. E é a partir dela que você vai classificar esse paciente entre um AVC minor, um AVC que talvez tenha indicação para uma terapia de reperfusão. Então, se for um paciente que tenha um NIH, geralmente que não seja o AVC minor, então um NIH mais alto, a gente classifica o minor aqui como menor ou igual a 3, ou se ele for um minor, mas que tem um déficit incapacitante, esse paciente, dentro da sua janela, ele vai ser considerado para suas terapias. Então, dentro de 4h30, ele vai para terapias de perfusão com trombolítico. Então, rapidamente, o paciente, em minutos, ele é encaminhado para tomografia. Se na tomografia já é visto a ausência de sangramento, esse paciente ele é trombolizado. É feita a complementação, então, com a angiotomo. Depende muito do tempo, assim, se às vezes o paciente chega numa janela já bem curta ali, às vezes antes mesmo da angiotoma, esse paciente já é trombolizado e depois é feita a complementação com o contraste. A angiotoma ela é, então, avaliada pelo neuroradiologista e pelos neurologistas aqui do hospital, também junto com o pessoal da neurointervencionista, e é visto se há um stop proximal. Então, algo em carótida internas, cerebral média, algo que consiga ser rapidamente avaliado para uma abordagem mais invasiva. É acionado, então, se você vê esse stop, o pessoal da hemodinâmica, rapidamente esse paciente é encaminhado para a hemodinâmica. Lá na hemodinâmica, eles fazem pela aspiração do trombo. A gente tem um grupo em que tudo é visto bem rápido, então é mandado lá as imagens lá.
rapidamente a gente é acionado aqui a UTI, é liberado um leito de UTI para esse paciente. Logo depois da trombectomia, ele sobe para a UTI. Aqui na UTI, nas primeiras 24 horas pós-trombólise e trombectomia, a gente fica observando, monitorizando. Depois, em 24 horas, repetimos um exame de imagem. Esse exame de imagem, ele pode ser tanto uma tomografia, para a gente poder ver se não teve sangramentos pós-procedimento, e aí poder começar os antiagregantes. Mas, se possível, se o paciente já tiver condições, é complementado, então, com uma ressonância, para a gente realmente ver a área isquêmica desse paciente. Então, feita essa ressonância, a gente começa, então, o tratamento através dos antiagregantes, dependendo de qual for a indicação do paciente. Então, se esse paciente, às vezes, não usava nenhum antiagregante, provavelmente opta por iniciar esse. Se ele já usava algum sem falhas, você vai considerar como uma falha terapêutica e vai iniciar um outro. Então, se ele usava esse, você provavelmente inicia o clopidogrel. Alguns pacientes, eles chegam fora da janela das 4h30 e eles já são desviados para ressonância. Então, eles não passam pela tomografia, porque aí seria ou o paciente que veio muito tarde, ou às vezes o wake-up stroke. E esse paciente, então, é avaliado pela resso com anjo-resso. Aí eles também conseguem avaliar a relação de core e a área de penumbra, e depois esse paciente tem, pelos softwares do pessoal de radiologia, eles avaliam se tem algum componente que possa sugerir, e se tiver condições, esse paciente vai também para angiotomo para poder ser avaliado algum stop proximal para poder fazer a trombectomia. Realmente aqui é exemplar o atendimento do paciente do AVC. A gente teve recentemente premiações do pessoal do PA, em que foi feito da porta até o tratamento do paciente 10 a 12 minutos. Então, é muito rápido, muito efetivo, realmente. Obrigado. Acho que é isso. Obrigado pela reunião. Não tenho mais nenhum comentário a fazer. Então, tá bom. Da nossa parte, acho que também tudo ok? Então, beleza. Muito obrigada. A semana que vem, a princípio, a aula vai ser sobre cardio. Vou falar com a Ana Beatriz, ela vai passar os temas pra gente. Então, tá bom. Até mais. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau.